O Governo aproveita as eleições legislativas de outubro, aproveita as eleições e põe um par de patins no Ministro da Defesa e põe um par de patins no Subsecretário de Estado do Exército. Precisamente os autores do decreto. Qual é a importância que esse facto tem no movimento dos capitães? É que o Governo e as autoridades militares resolvem nomear um membro do Governo, um subsecretário de Estado do Exército, que é um coronel, Viana de Lemos, dos serviços cartográficos do Exército, que era o mesmo serviço onde estava colocado o Máris Fernandes. O Máris Fernandes ganha força com a nomeação do Viana de Lemos, que tinha sido comandante dele. E tinha uns laços de amizade muito grande e tinha uma capacidade de poder, um corredor, poder chegar até ele. E o Máris Fernandes aparece com essa proposta. Temos que dar um cheque em branco ao Governo, porque ele agora vai resolver o problema. Houve uma reunião em minha casa, o assunto estava resolvido, o assunto que foi motivo da revolta dos capitães foi resolvido. Houve uma manifestação coletiva muito grave, uma manifestação de indisciplina muito grave. Temos que agora repor a calma no Exército, voltamos à disciplina e esperamos que resolvam o assunto. Dos 12 presentes, 10 votaram a favor desta solução. Apenas 2 votaram contra, o capitão Vasco Lourenço e o capitão Diniz de Almeida. Eu opus-me imediatamente e disse: não há cheques em branco para ninguém. Aqui não há cheques em branco para ninguém. Quero lá saber agora que o Governo vai resolver os problemas dos decretos. Nós temos que continuar. Há uma discussão muito forte. Houve uma discussão grande, creio que tenho uma vaga ideia que demorou até às 4 da manhã, porque os argumentos, portanto, dos dois contrários, é que era preciso continuar a contestação. A situação fica um bocado perturbada e, portanto, lá resolvemos o assunto sem chegar a vias de facto, mas saímos dali absolutamente divididos. Portanto, nós estamos nesta altura com duas correntes em simultâneo. Digamos, a corrente legalista Máris Fernandes e a outra via que já tinha posto isto de parte, que era o Vasco Lourenço, nomeadamente. Não vamos a lado nenhum com uma parte legal. A verdade é que a reunião em casa de Máris Fernandes continuou, como se pode ver pela documentação com a ordem de trabalhos registada por Diniz de Almeida. Nela ficou acordado que não iriam parar com as reivindicações, enquanto não fosse formalizada pelo novo governo, de forma clara e definitiva, a anunciada suspensão dos decretos. E marca-se para o dia 17 de novembro uma reunião na Academia Militar, com o fim de auscultar os delegados de cada arma quanto à nomeação de uma nova comissão e a um possível rumo a seguir. Foi nessa perspectiva que, a 12 de novembro, numa reunião onde estiveram, entre outros, Máris Fernandes, Vasco Lourenço e Diniz de Almeida, a Comissão Provisória se comprometeu a cessar funções em antecipação da futura reunião plenária. Reunião pela qual Vasco Lourenço não vai ficar parado à espera. E eu promovo uma reunião porque nós, entretanto, tínhamos constituído aquilo que chamávamos o grupo das unidades com força. Isto é, dentro das unidades que estavam envolvidas já no movimento, havia as que não tinham força nenhuma, que era o caso da minha, criptólogos, força militar concreta, não tinham nenhuma, mas depois havia as unidades que tinham força. E então constituímos uma organização a que chamávamos a Organização das Unidades com Força. A ideia que eu tenho é que se foram sucedendo reuniões parcelares, tratando diversos aspectos nessas reuniões. Não sei se foi a A, se foi a B, se foi a C. Se começou a criar a ideia das unidades fortes. Porque havia a perfeita sensação que só com unidades fortes é que se podia fazer qualquer coisa. Porque com as unidades normais do Exército não se ia a lado nenhum. E quais eram as unidades fortes? Eram as 3 escolas práticas das armas, infantaria, cavalaria e artilharia, o regimento dos paraquedistas, mais o SIAC, que era também uma escola prática, e mais o RAC, o regimento de artilharia de costa.
porque tinha canhões espalhados aqui à volta que tinham praticamente alcance sobre toda a cidade de Lisboa. Eram as unidades onde os oficiais permaneciam, não só em número, como em tempo, mais tempo que o normal. Por conseguinte, estas eram consideradas as unidades de força que eram consideradas para o movimento as mais fundamentais. E essas unidades de força começaram a fazer o quê? Começaram a estudar uma ordem de operações. Isto é, tiveram que tomar o poder, o que é que vamos fazer? Portanto, as primeiras ordens de operações, ainda toscas, foram começadas a fazer logo em 73. Ainda estávamos a discutir o decreto do Savinien Rebelo. E então era engraçado porque eu ia às reuniões formais, com o Vasco Lourenço, com aquela malta toda, o Dinis de Almeida, etc. Depois ia às reuniões das unidades fortes e que íamos fazer aquilo que se chama contar espingardas. E este contar espingardas não é um contar espingardas qualquer. É porque um dos nossos foi encontrado, julgo pelo segundo comandante dele, no regimento de infantaria de Elvas, na arrecadação de material de guerra, exatamente a contar espingardas. 1, 2, 3, 4, 5, 6... E aquilo deu um brado desgraçado, um processo, etc. Aquilo foi uma cara de trabalho. Portanto, o contar espingardas era mesmo fisicamente. Eu julgo que aí já está na cabeça do Vasco Lourenço a congeminação de uma força, que ele depois põe em prática, que é a congeminação de uma força de blindados com tropas paraquedistas. As tropas paraquedistas têm uma instrução boa, uma tropa muito boa, uma tropa muito operacional, com bom comandamento, etc. E com a escola prática. E eu contacto a nossa rapaziada de Santarém, o Salgueiro Maia e outros, e digo: preciso que vocês me arranjem aí uma reunião das unidades com força. Sim, senhor, epá, a gente arranjar aqui uma reunião. Temos que arranjar aqui um pretexto. A gente arranjava sempre um pretexto. Isto é característico dos portugueses, que é um pretexto gastronómico, para justificar uma reunião, até para a gente falar à vontade. O Tenente Capão, o pai dele tinha uma adega ali nas Aveiras, por conseguinte, a reunião é: vamos provar o vinho, a abertura do vinho em casa da adega do pai do Capão. Portanto, a reunião foi nas Aveiras, no dia 14 de novembro, a reunião foi lá. Esta adega é a adega onde se fez uma das grandes reuniões preparatórias do 25 de Abril. Os oficiais foram chegando aos poucos. Esta rua, que é pequena e não tem saída, encheu-se de carros. O meu pai ajudou a organizar as pessoas a arrumar os carros. Curiosamente, ele pensava que isto era uma reunião, como muitas outras que houveram aqui assim, com os meus amigos, que vínhamos beber um copo, comer uns petiscos. E só vim a saber que ele soube o que era muitos anos mais tarde, quando me foi contado. O meu pai ouviu parte da conversa e chegou ali a casa, à minha mãe, e disse: "Oh Maria, tu não queres saber o que é que estão ali a combinar? Eles estão a combinar uma revolução." E o meu pai era presidente da junta na altura e era o presidente da Casa do Povo. Portanto, era um homem da situação, não é? E nunca disse nada a ninguém. Talvez tivesse sido o amor de pai para o filho, são coisas que não se compreendem, mas o meu pai sacrificou as suas ideologias, na altura julgo que eram salazaristas, ele pertencia à Ação Nacional Popular, sacrificou essas ideologias pelo filho. Isso, e ele manteve-se sempre calado. Depois viemos para aqui, uns ficaram aqui assim no quintal, outros foram para dentro da adega, fizemos um grelhador com fibras para justificar a reunião. E o que era a reunião afinal? Era necessário acabar com as burocracias e juntar as forças operacionais da altura. E então a reunião juntou aqui assim os paraquedistas, as escolas práticas e a coordenadora de Lisboa. Estão presentes o pessoal da escola, estão presentes os paraquedistas. Nós não tínhamos até aí tido qualquer relação com os paraquedistas. Tinha uma relação de amizade, evidentemente, mas não havia nada. A partir daí dá-se uma relação bastante ligada entre nós e os paraquedistas. Nomeadamente, os dois elementos faziam ligação connosco, o Alvação de Lemos e o Avelar de Sousa.
eu era com muita frequência representante do regimento de paraquedistas, porque fazia parte daquele núcleo que representava os oficiais junto do movimento, não tinha nome ainda. Não quer dizer que os assuntos não fossem lá debatidos e discutidos. Era, digamos, o porta-voz. De maneira, faz essa reunião, o Máris Fernandes não está nessa reunião. Leva o hotel comigo, que já estava um bocadinho na dúvida se apoiava o Máris Fernandes ou não sei o quê, e nessa reunião eu digo, meus senhores, a situação é esta. O Máris Fernandes aparece a fazer esta proposta, a minha posição é esta, e eu quero saber se tenho ou não tenho a vossa força, o vosso apoio, para defender esta atitude de que não há cheque sem branco para ninguém. Eu recordo que a questão foi posta a primeira versão de se fazer uma apresentação, o tal cheque em branco, ser entregue ao subsecretário de Estado do Exército, ou garantirmos a nossa união de força para concretizarmos uma ação armada. E o Vasco aí, de facto, há os pressupostos que ele traz das reuniões que fez em Lisboa, portanto, de uma certa garantia que o movimento caminha numa determinada direção, e ao fazer a reunião em Santarém também tem uma dupla de garantia. Não só é uma unidade de força, que lhe pode, enfim, consubstanciar as hipóteses dele, como sabe da posição de alguns elementos da Escola Par de Cavalaria com quem ele tem contatado, era o meu caso, é o caso 2 ou 3 que ele, enfim, tinha conversado, como do próprio Salgueiro Maia. Nós estamos nas barbas de uma base, não temos dúvidas pelos trilhos e, portanto, estamos em cima do acontecimento. Encontramos 2 machambeiros, eram os indivíduos que eram os agricultores, que serviam também de aviso à base. Trabalhavam, neste caso era um campo de mandioca, estavam cultivando mandioca e armados, e são apanhados. E naturalmente põe-se a questão, vocês vão dizer onde é que está a base. E eles não dizem. O comandante manda matar um deles para que o outro nos levasse à base. E esse indivíduo é morto e o outro depois diz, bem, agora acontece tu mesmo se não nos levares à base. E eles respondem, podem me matar, mas eu não o levo à base. Portanto, isto mais outro episódio que é o de um indivíduo que, portanto, há um combate de encontro. Começamos a verificar que depois, quando se bate a zona, que há um rastro de sangue, vamos a seguir os rastros de sangue e verificamos que é um indivíduo que levou um tiro pelas costas quando ia a fugir, que ficou com as tripas nas mãos, vai portanto a agarrar as tripas, arrasta-se durante uns quilómetros até que acaba por desmaiar por falta de sangue, já prestes de morrer. Ora, esse indivíduo fez isto tudo andando em sentido contrário à base. Portanto, já sabia que o rastro de sangue nós íamos atrás dele, e então ele foi morrer num sentido completamente oposto à base, portanto, para nos fazer sair daquela zona. Bom, isto são 2 exemplos dos tais que levam a pensar que, afinal de contas, aquela gente lutava por um ideal. E que este ideal era capaz de ser tão coerente como foi para nós a nossa independência em 1940, com a diferença de que nós, portanto, falávamos a mesma língua, tínhamos os mesmos costumes e a mesma religião, e eles tinham todo um contexto cultural completamente oposto. Portanto, começa aqui a discussão de o que é justo. Eu percebo na primeira reunião que faço com o Salgueiro Maia que eles já estão numa fase adiantada na Guiné, já estão virados para outra coisa que não. Eles estão pressionados para a guerra, coisa que nós aqui não estamos. Nós aqui vamos lentamente, eles estão no dia-a-dia. O Salgueiro Maia traz essa pressão para aqui. O Vasco Lourenço percebe-se disso. Ele é um animal que está, enfim, é um animal de mato. Sabe perfeitamente disso e sabe, eu vou ali para o meu aconchego.
Já estive naquela unidade a prestar serviço, o que me dá para eles uma certa vontade. Não sou um infantaruco que vai falar com os cavaleiros. Eu já estive aqui a dar instrução na vossa unidade. O Correia Bernardo conta que a certa altura da discussão que eu que tenho uma intervenção e que digo, isto só lá vai com um golpe militar, não vai lá com documentos e com assinaturas. Só lá vai e nós vamos ter que fazer um golpe militar. E depois que me virando para os delegados que estavam lá, da cavalaria, que digo, e vocês vão ter um papel importante nesse golpe que nós vamos fazer. Portanto, preparem-se. E depois fiz-lhes uma provocação. Se for preciso, tem-me cá a mim para comandar uma das vossas subunidades. Vou pô-los em xeque. Obrigou-me a mim dizer, Vasco, aguenta aí, não é preciso. Pá. A gente tem cá malta em número suficiente e fazemos isso. O Salgueiro Médico vai dizer, pá, deem-nos tempo, porque a gente não tem munições. Estamos a falar de munições que pesam 20 quilos. Não são projéteis das espingardas. Agarrar naquela munição e metê-la lá em cima e ele encaixa. Aquilo leva horas para fazer o municiamento com os carros de combate. Portanto, isto tem de ser feito com tempo. Nós, se vocês nos derem tempo, contem connosco. E com os paraquedistas que disseram, e nós, contem connosco. E depois conta o Bernardo, no regresso, eles vinham no carro e o Salgueiro Maia a conduzir e diz que os primeiros 10 minutos que se ouvia uma mosca que entrasse no carro. Silêncio absoluto. E de repente, que o Salgueiro Maia quebra o silêncio e que diz para os outros, vocês viram a criança que o Vasco nos meteu ao colo? Viram? E agora? O que é que fazemos? E diz o Bernardo, agora tu preparas os homens, eu preparo o material e quando for preciso, estamos em condições de responder. Mas, o resto vão resolver em Lisboa. A constituição da coordenadora, a constituição dos elementos de ligação é tudo bonita, isso faz muitíssimo bem, mas nós aqui temos de ter uma resposta capaz. Se queremos ter força, temos que arranjar. Neste sentido, temos que arranjar as viaturas em conformidade, temos que arranjar munições e temos que arranjar aqui um espírito de corpo, de maneira que todos os oficiais da escola sejam elementos ligados ao movimento. Foi essa a nossa preocupação. Portanto, a partir daí, para mim, é o dia D do 25 de Abril, é o Abril. Para nós, escola prática, a partir daí, de facto, é ir para a frente com isso. E vindo lá com o aval de que não há cheques em branco para ninguém. Portanto, eu regresso com o Telo, eram aí umas 2, 3 da manhã, vimos no meu carro e ali em frente, na Avenida de Berna, em frente à Gulbenkian, tivemos um furo. Saímos dois cá para fora, o Vasco Lourenço tirou a chave de porcas e tal, para poder tirar o pneu, e estávamos ali na conversa, e eu digo, nós estamos aqui, de facto, numa situação para tramada. Continuamos aqui para lutar, para pôr documentos e para isto. Quando eu tenho a convicção, de que, de facto, sem ser uma ação de força, o governo não cairá. Hotel, como viste, eu acho que esta porcaria só lá vai com um golpe de Estado, tomarmos conta da situação e fazer eleições. E o Hotel disse assim, esse é o meu grande sonho, é contribuir para a libertação do meu povo. Eu via a prisão perfeitamente arbitrária que os jovens de 17, 18 anos sofriam por parte da Polícia Política do Estado. Este deu-me sempre uma vontade enorme, de facto, de derrubar este regime, por qualquer forma, participar ativamente no derrubo do regime e tal. 3 dias depois, estava prevista na Academia Militar a reunião na qual iriam ser consultados os delegados das várias unidades do país. Objetivo: marcar-se uma reunião plenária
onde seria eleita uma comissão coordenadora permanente e iriam ser tomadas decisões sobre o futuro do movimento. Fizemos uma reunião na Academia Militar frustrada, porque o Hugo dos Santos tinha a mania que podíamos reunir na Academia Militar, e num sábado nós aparecemos lá todos para fazer uma reunião e o oficial dia disse: "Epá, aqui não podem fazer a reunião." Houve uma discussão ainda ali na zona do gabinete do oficial de dia e da sala de visitas e não sei o quê. Houve uma altercação entre mim e o Mário Fernandes, porque o Mário Fernandes começou-me a acusar de que eu tinha feito uma reunião em Aveiras de Cima sem dizer nada, e eu disse: "Fiz a reunião, fiz." Eu fui avisado por um dos elementos da Comissão Coordenadora de que o capitão Vasco Lourenço tinha convocado uma reunião, se eu não estou em erro, em Aveiras de Cima, e que tinha pedido expressamente para que eu não fosse avisado dessa reunião, aonde ainda se ia discutir a proposta que eu tinha feito ou outras alternativas. Bem, eu considerei isto um ato de deslealdade completamente diferente dos valores que todos os militares defendem. E fiz a reunião e vi com poder para te dizer que nem penses em cheques em branco, não há cheques em branco para ninguém. Mas tu acabaste de distribuir um papel sem a cobertura da Comissão e que difundiste para as unidades a tentar defender a solução do cheque em branco. E diz ele: "Pois, mas tu não deixaste circular este papel." "Pois não, assim que eu soube que o papel estava a circular, mandei-o retirar." Eu entendi que não aceitava este tipo de atuação e desliguei-me a partir daí do movimento dos capitães. A situação resolveu-se, não houve reunião e nós fomos para a casa do Diniz de Almeida fazer a reunião com a rapaziada que estava do nosso lado. É evidente que o Mário Fernandes já não foi para essa reunião. Lembro-me que eram os oficiais que tinham vindo do Porto e de outros sítios, e tomámos a decisão de promover uma grande reunião para escolher a Comissão Coordenadora definitiva e para decidir qual o caminho a seguir. Apesar das suas posições legalistas, Mário Fernandes foi um dos grandes impulsionadores dos primeiros protestos e é-lhe mesmo confiada a redação do abaixo-assinado de Alcáçovas. É por intermédio dele, também, que Vítor Alves e Sancho Osório vão integrar o movimento. Eu fui contactado pela primeira vez no Estado-Maior do Exército pelo Mário Fernandes para me pedir que o ajudasse na coordenação do movimento existente na altura. Disse ao Mário Fernandes que sim, coordenei algumas reuniões nesse âmbito. Como não podia ir a todas as reuniões, acabei por cativar para esse movimento o então Major Vítor Alves. Fui contactado por Sancho Osório, meu camarada Sancho Osório, que é do Estado-Maior como eu. Ele já estava no movimento e já me tinha tentado várias vezes levar, e eu fui esperando, e um dia convidou-me aqui para aqui no bairro, ali embaixo, em casa Mendonça Frazão. Estou-me a lembrar de uma reunião em casa do Mendonça Frazão, ali em Oeiras, em que foram 3 oficiais de engenharia, foi o Luís Macedo, o Pinto Soares e o Morato Grilo. Depois apareceu, levado, já não sei por quem, o Vítor Alves e o Sancho Osório, que eram do Estado-Maior, que a malta, quando falava no Estado-Maior, encostava-se à parede, porque o Estado-Maior, enfim, para nós, tinha assim um bocadinho de... não era muito bem visto junto do pessoal. Que havia o combatente contra o homem do ar-condicionado, enfim, nós éramos, e éramos de facto, favorecidos em tudo e mais qualquer coisa. Claro que também tínhamos aquele curso, que era uma coisa, não sei quantos, e depois consideravam que o Estado-Maior
porque tinham todas aquelas benesses e regalias, estavam feitos com o poder. Pois. E essas estrelinhas de Estado-Maior. Exato. Cuidado com isto. Exato. Nós fizemos a reunião e eu digo aos meus amigos, isto só lá vai com o golpe militar. Nós andamos para aqui com assinaturas, com papéis, mas temos é que pensar num golpe militar. Temos que pensar em fazer o golpe militar, nomear uma junta, eleições, e quem ganhar as eleições depois há de governar o país. E lembro-me que o Vítor Alves, que eu não conhecia, a reação dele foi: mas ouve lá, onde é que tu arranjas os generais para constituir a junta militar? E a minha reação foi: não tens generais, não tens brigadeiros, não tens coronéis, não tens tenentes coronéis, podes não ter majores, e difícil assim porque ele era major, podes não ter majores, mas garanto que arranjas capitães. E ele olha para mim e diz: o quê? Mas sentes-te capaz de pertencer a uma junta militar? Eu digo: então, mas eu estou a pôr a hipótese de fazer o golpe militar e depois tenho medo de pertencer à junta militar. Com certeza, qual é o problema? Precisamos é de arranjar bons assessores, qual é o problema? Epá, não sei, é bom. O resultado, eu sei que quando saí dali, dizia para os meus botões, a conduzir o carro: epá, tu vês lá se tomas juízo, tu és maluco, tu pões-te a mandar bocas dessas com gajos que não conheces de lado nenhum, ainda para cima do Estado-Maior, estás aqui, estás aí dentro. Havia que analisar o que era o movimento dos capitães, analisar por dentro, Sim. ver as potencialidades, quais eram os objetivos e as potencialidades. E da primeira reunião fiquei convicto que se aquilo tinha alguma potencialidade ali, embora houvesse outras tonalidades, a potencialidade era corporativa. Foi nessa que eu embarquei. Para realmente depois estudar bem quais eram os objetivos do movimento e quais as potencialidades do movimento, de fazer então já a agulha para, se houvesse possibilidade, porque eu tive dúvidas no primeiro encontro. Tive dúvidas que aquilo tivesse pernas para andar. O Major Vítor Alves, que de início me disse nada de política no movimento, depois evoluiu, claro, evoluiu e digamos que o posso considerar como um social-democrata, um apaziguador, um cidadão muito inteligente, muito hábil e um diplomata sempre capaz de levar a água ao seu moinho. No dia 24 de novembro, em São Pedro do Estoril, faz-se uma reunião preparatória da grande reunião marcada para a semana seguinte. O local encontrado foi uma casa particular, nas traseiras da colónia infantil do século. No dia 24 de novembro de 98 foi colocada aquela placa que é comemorativa dos 25 anos da reunião dos capitães de Abril, que fizeram aqui um encontro para a preparação da sua intervenção em 25 de Abril. Essa reunião não foi feita exatamente neste sítio, foi feita atrás da colónia do século, porque havia atrás aqui da colónia havia uma casa de família onde foi projetada a reunião. Um dos filhos da família, José Manuel Ribeiro, capitão miliciano, irmão da minha mulher, Maria de Fátima Ribeiro, deve ter tido contacto com os militares em Angola e deve ter combinado com eles que tinha aqui um sítio ótimo para eles fazerem a reunião. Tanto mais que a casa de família era uma casa que tinha tido capela e onde os reis de Espanha vinham à missa aos domingos. E a certa altura, nos anos 60, a senhora fez um requerimento ao cardeal a pedir para retirar a autorização para rezar a missa, porque os filhos dela
não eram dignos de ter uma casa onde se rezasse missa. Andavam para aí metidos em guerras contra o poder, não sei o quê, eram da oposição e não sei quantos. E então, o ex-capitão Luciano que acedeu, que fez a gentileza de ir com a mulher e com os filhos, crianças, para junto da casa, enquanto nós estávamos lá reunidos, para dar a sensação de que aquilo era uma reunião familiar. Mal ele sabia que a irmã pertencia à Aluar e tinha sido presa na sequência da prisão do Paulo Inácio. E a Maria de Fátima Ribeiro encarregou-se de tomar conta de uns explosivos que tinham sido importados de França. E acabou por escolher a mesma casa. E no dia 22 de outubro, Paulo Inácio foi preso e na sequência disso prenderam uma série de elementos da Aluar. E essa senhora foi uma das que foi presa. Paulo Inácio é preso, ela é presa, eu também vou preso e pronto, e estávamos todos presos quando foi a reunião dos capitães aqui. É claro que é uma coincidência terrível, porque estava ela a ser interrogada em Caxias e estava a haver aqui a reunião dos capitães. E nessa altura, em que nós estamos reunidos, está a senhora a ser torturada pela PIDE para que ela dissesse onde é que tinha guardado os explosivos. E ela portou-se muito bem e não disse nada. Vinte anos depois só é que nós descobrimos. Agora, só de imaginar que se a senhora tivesse dito que tinha sido naquela casa e que a PIDE fosse lá para ver se ainda lá havia explosivos, não saía de lá nenhum pedido. Mas, portanto, é ali, com cerca de 40 presenças em São Pedro do Estoril, que nós aprovámos a agenda para a grande reunião que depois já tínhamos decidido fazer em Óbidos. Primeira discussão. Que fazer? E o que fazer tem 3 pontos. Golpe militar, continuação da luta reivindicativa ou exigência de eleições vigiadas pelo Exército, eleições livres para uma Assembleia que depois decide as coisas. É o primeiro ponto. Segundo ponto. Vamos ou não vamos escolher generais para esfiarem o processo depois dele feito? Se sim, quais? Terceiro ponto. Vamos ou não estender o movimento à Marinha e à Força Aérea? Quarto ponto. Vamos eleger uma comissão coordenadora definitiva. E são estes 4 pontos que nós aprovamos em São Pedro do Estoril e que vão ser discutidos em Óbidos. A reunião em São Pedro do Estoril é das reuniões que, não sendo das reuniões plenárias, é das reuniões conspirativas que têm mais importância de todas as que se fizeram. Porquê? É uma reunião que tem a participação pela primeira vez de um oficial que, sendo tenente-coronel, acaba por ter uma importância grande na dinamização e no salto qualitativo que se dá, que é o Luís Banazol. E é levado pelo Piteira Santos, um capitão nosso, desde o início, tinha estado já em Alcáçovas, está integrado no movimento e que a certa altura me diz: ó Vasco, pai, eu tenho aqui um tenente-coronel que está connosco, comandante do batalhão mobilizado, e eu acho que era bom levá-lo à reunião. Eu lembrava-me do Banazol, quando tinha ido como alferes à Angola, numa rendição individual no final de 66,
Ele estava em Luanda a comandar a Companhia de Recrutamento 113. Tivemos um pouco à conversa e ele disse: pois, esta guerra nunca mais acaba, lá vem mais uma fornada de carne para canhão e não sei o quê. Bom. Eu estava em Luanda, na altura. Tinha chegado ao hospital militar de Luanda, um rapaz de 21 anos, tinha arrebentado uma mina, estava sem rosto. E eu ainda hoje me arrepio a falar nisto, mas é uma verdade. O meu pai chegou a casa desnorteado, impressionadíssimo. O meu pai não era católico, mas ele pediu à minha mãe e a mim para rezarmos. Porque o rapaz era muito novo e o coração estava a aguentar. Manico não morria, mas não tinha possibilidades. Então, naquela altura que não havia reconstituição, mesmo com essa reconstituição não havia. Eu lembro de termos convocado amigas e mulheres de outros oficiais para fazermos uma novena para ele morrer. E foi uma alegria que um rapaz de 21 anos, fortíssimo, perfeitíssimo, morreu. Ele estava completamente já desmoralizado, a pensar que o sacrifício de todos era absolutamente nulo e que o sacrifício se iria arrastar por muito mais tempo sem solução à vista. Ele dizia: quinta vez que vou para a África e aquilo nunca mais acaba, a solução não pode ser esta, a guerra não é a solução para aquilo, não é uma solução militar, tem que ser uma solução política e tem que haver o reconhecimento ao direito à independência das colónias. E a partir desse momento nós fomos estabelecendo, de facto, uma cumplicidade político-militar, e ele viu em mim, penso eu, digamos aqui, uma possibilidade de poder dialogar e de poder ter algum instrumento também para podermos avançar. Piteira dos Santos foi assim uma luz que apareceu na vida dele, de quem ele me falava sempre durante o período que estava na decisão de querer conseguir que se desse a volta. Eu creio que Piteira dos Santos o travava nos ímpetos dele, porque ele era assim um bocadinho decidido. Contudo, na vida dele foi sempre muito decisivo, muito decidido, e acho que nem nunca teve medo de nada. Ele insurgia-se muito com a falta de compreensão e de realidade a nível dos gabinetes, porque estavam ali, as notícias chegam em papel, que é muito diferente de estar a ver as consequências no terreno, não é? De drama, de sacrifício, de falta de condições, de fome, de tudo. Portanto, havia necessidade de darmos aqui um salto e retomarmos a iniciativa, mas agora numa perspectiva política. E pensei que o bom instrumento era levar o Banasol à reunião de São Pedro do Estoril. Primeiro, um homem que tinha já um currículo militar bastante grande e conhecido, ia para a 5ª Comissão. Tinha uma cruz de guerra e eu era um homem que sabia pensar e sabia falar e sabia escrever. E ele lança exatamente uma bomba semelhante à lançada por Jorge Elias em agosto do mesmo ano na Guiné. Nós estamos para aqui a discutir burocraticamente coisas que não fazem sentido nenhum. O que é que nos interessa isso? Nós interessa-nos acabar com esta guerra. Já estou farto de guerra e estou mobilizado. Nós temos aqui, de facto, para uma luta intensa e organizar uma revolução. Isto não vai lá com papéis. Isto só lá vai com uma revolução. É com as armas é que resolve o assunto. E nós, militares, somos os responsáveis porque nós é que temos as armas. Meus caros camaradas, não tenhamos ilusões. O governo só sai a tiro e os únicos capazes de o fazer sair somos nós, mais ninguém.
Se não o fizermos, a história nos julgará, como julgou as abencerragens de Hitler e com inteira razão. Não devemos consentir que isso aconteça e que os vossos filhos e os meus netos se tenham de envergonhar de nós. Impõe-se a Revolução Armada desde já, seja qual for o seu preço e as suas consequências. A intervenção do Banasol foi um choque para mim. Não a consegui absorver na totalidade, mas deu-me muito que pensar e, à medida que fui amadurecendo, a mensagem fez o seu efeito, fez o seu caminho. Começou a afirmar-se na minha cabeça que, de facto, a situação só se podia resolver de uma determinada maneira e era com as armas na mão. São meus amigos, vocês são muito novinhos, eu já entrei em todas e, portanto, não vale a pena andarem aqui a brincar mais a tira de decreto, mete decreto, faz o que quer que seja, porque vocês não vão longe. Isso foi uma intervenção que nos marcou profundissimamente, profundissimamente. Confesso, para mim foi um balde de água fria. Eu não iria tão longe até então, mas de repente, como que uma corrente passou por todos nós e parece que se abriu uma perspectiva nova, uma via nova. Isto só vai deitando o governo abaixo. Foi muito aplaudido, a reunião ficou completamente alterada daquilo que era a sua ordem de trabalhos. Vejo aqueles 40 oficiais a aplaudir a intervenção do Tenente-Coronel Banasol, vamos para a frente e não sei o quê, e eu que estava a dirigir a reunião digo, meus senhores, intervalo. O movimento não estava minimamente preparado para um discurso daquele tipo. Que teria, como depois viemos a ver mais tarde, teria mais efeito negativo do que efeito positivo. Quer dizer, afastaria mais gente. Estamos numa fase em que estamos a tentar conquistar pessoas. Aderentes. Conquistar camaradas. Se os delegados das unidades que estavam presentes fossem para as unidades contar que vamos, o Banasol diz, o nosso Tenente-Coronel diz, muitos encolhiam-se imediatamente. Esta conversa é muito aplaudida, para a grande maioria, mas ainda há muitos elementos que ficam... A palavra revolução choca. A palavra revolução, temos de fazer isto. Não estão preparados para isso. O Banasol estava a falar já com a outra linguagem que ainda não podia ser utilizada. Ou seja, não se defendia com a porta de escape da honra do exército e tal. E acabou por isso ser... Ele também falava assim porque estava quase para partir para o ultramar e queria que fosse aproveitado o esforço dele e da força que ele representava. Ele na altura tinha um batalhão formado para embarcar para a Guiné. Portanto... E foi nessa qualidade que disponibilizou o seu batalhão e mais outro tipo de ações. Portanto, nesse sentido, manifestação de força, a distribuição de panfletos de avião, e lembro perfeitamente de eu falar nisso. Qual era o plano dele? A teoria dele? Que era a velha teoria de todas as tentativas de golpe que se fizeram ao longo dos 48 anos de fascismo. Ele dizia, eu saio com o meu batalhão de Évora, direito a Lisboa, panfletos, largamos panfletos, a população vai atrás de nós, apoia-nos, as outras unidades apoiam e sai. Lá vem o tal problema, o comboio não se para marando de frente com ele. O Vasco Lourenço, quando pressupôs isto, talvez o indivíduo tenha a noção maior do tempo que isto vai demorar. O Vasco Lourenço tem a noção do tempo que isto vai demorar, não tenho dúvidas nenhumas. Porque o Banasol, depois dele ter referido a revolta militar, no final há um capitão que pergunta o seguinte: e depois de nós tomarmos o poder, se assim acontecer, o que é que nós fazemos com o poder? O que é que fazemos a seguir? Ele diz, eu tenho um plano político, então apresenta esse plano político na reunião do dia 1. E, portanto, eu digo ao Piteira Santos, leva o gajo a Óbidos.
que beijas a terra, diz à minha mãe que eu não vou para a guerra, mas a voz do nosso povo no dia do julgamento te dirá a ti, ó mar, e dirá de vento a vento quem são os traidores, se é quem nos rouba o pão. Que a guerra dizemos não.